Muito bem. Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula de segurança no trabalho. Eu já informo a vocês que essa aula está sendo gravada e vai estar disponível para vocês no Moodle, tá? Nós temos 39 pessoas na sala e eu gostaria de aproveitar esses minutos iniciais para confirmar se todos que estão presentes já escolheram grupos para o nosso terceiro desafio investigativo. Então, me permita, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e eu esclareço o que é esse desafio investigativo, tá bom? Os colegas que estão chegando agora, só aguardar um minutinho, a gente vai verificar juntos aqui. Ó. Então, no Moodle, vocês fizeram o primeiro desafio investigativo, o segundo, esse é o terceiro. O terceiro desafio investigativo, cada equipe que está identificada aqui nesse arquivo, nessa tabela, fica responsável por ler um item da norma NR10. Então, tem o item 10.1, 10.2, 10.3. Então, existem aqui até o 10.14, mais o glossário e os anexos. Então, a ideia é que, a partir, não da semana que vem, porque semana que vem acho que nós já estamos em recesso, né? Ou não? Sim, né? Semana que vem não tem aula, certo? Então, depois do recesso, nós vamos dar início aqui, 3 grupos por dia. Então, na primeira aula depois do recesso, na próxima quarta-feira, a equipe 1, a equipe 2 e a equipe 3 deverão apresentar os itens 10.1, 10.2, né, até o dia A a G, e depois 10.2, no item 10.25 até 10.2.9.3. Se o tempo permitir, até 4 equipes. A gente consegue avaliar, né, e discutir esses itens da norma, né, em cada aula. Então, o que eu espero que vocês façam, aproveitem aí esse período de recesso, pôr a matéria em dia e preparar esse terceiro desafio investigativo, tá bom? Aqueles que ainda não estão em nenhuma equipe, até 4 pessoas por equipe, tá bom? Então, podem integrar aqui, colocando o número de matrícula, e vocês verifiquem aí no SIGA-A quem são esses seus colegas, para vocês fazerem um trabalho juntos. Foi claro? Alguma pergunta? Então, o que é para fazer? Professor, estudar o manual de interpretação da NR10, nesses itens, vão ler o manual todo, vão fazer uma apresentação em PowerPoint sobre esses itens da norma, vão discutir criticamente, né, os porquês, né, que esses itens foram incluídos, e tem que ilustrar isso, como se vocês fossem dar um treinamento, né, para os seus empregados sobre esses itens da norma. Então, insiram imagens, reportagens, vídeos, né, para facilitar a compreensão de qualquer trabalhador do setor elétrico sobre os requisitos mínimos que a norma regulamentadora número 10 exige, tá bom? Então, essa é a proposta. Então, aqueles que ainda não inseriram os nomes, por favor, façam, porque na próxima aula a gente começa a discutir. Eu digo, vocês, né, vão apresentar cada item da norma, e eu vou, obviamente, avaliar e contribuir com a interpretação correta da norma. Então, basta colocar os seus números de matrícula aqui. Tá? Retornando aqui ao Moodle, então, professor, onde que está esse link? É só entrar no Moodle, você vai vir aqui, nós estamos falando em segurança com eletricidade, e nesse tópico aqui você tem o Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR10, o terceiro desafio investigativo, e aqui o link para a definição das equipes. Então, é aqui que você vai clicar para colocar o seu
o seu número de matrícula lá. Fui claro? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Fui claro? Alguma pergunta? Todo mundo que está presente na aula de hoje já colocou seu número de matrícula lá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu acabei de explicar? Não? O Kimberly, sim, esse link desse arquivo está no Moodle, como eu acabei de mostrar. Perfeito? Excelente. Então, vamos lá. O assunto de hoje é os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, e eu acredito que nosso objetivo é compreender, e isso é extremamente importante, como nós somos frágeis à passagem de corrente elétrica sobre o corpo humano. Quer dizer, o ser humano não foi projetado para receber correntes elétricas através do seu corpo. Tanto é que é, a eletricidade foi usada, e acredito que ainda é usada, né, em alguns países, como pena de morte. Uma cadeira elétrica, você eletrocuta uma pessoa, né, a gente fala de eletrocução, que foi o choque elétrico, que é fazer passar uma corrente elétrica de uma intensidade muito grande pelo caminho do coração, e isso causa fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória e morte. É claro, não foi para isso que se criou a eletricidade. Mas, no processo de distribuir a eletricidade, eventualmente, pode-se ter contato com um condutor não isolado, condutor energizado. E se essa intensidade de corrente passar pelo caminho do coração, por exemplo, mão esquerda, tronco, pés, a chance de ocorrer fibrilação ventricular é muito grande. É sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Nós vamos olhar alguns gráficos de normas que estabelecem valores de intensidade de corrente e duração da corrente, o percurso da corrente, o tipo da corrente e que consequências isso tem para o corpo humano. Tranquilo? Então, posso dar início aqui? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Efeitos fisiológicos da corrente elétrica no corpo humano. Esse trabalho foi uma monografia do curso de Física, feito pelo professor Cláudio Ferreira. Ele fez também Física na Unifei, e o trabalho dele organizou conhecimentos, né, sobre esse fenômeno. Corrente elétrica, passando pelo corpo humano, tem efeitos fisiológicos. O efeito que vocês já sabem, né, quem já tomou um choque elétrico, é essa tetanização, essa contração rápida dos músculos devido à resposta ao impulso elétrico que passa pelos nervos, e aí a pessoa se contrai. Pode haver também situações de arcos elétricos que causam queimaduras, pode ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? E tem outros efeitos, né, da passagem da corrente elétrica pelo sangue, pelos nervos, mas o efeito mais fatal é a parada cardiorrespiratória. É essa que realmente já tem risco de morte. Então, veja bem, eletricidade, como nós dissemos, não tem cheiro, não tem cor, mas pode matar. E todo cuidado é pouco, né? Os nossos sentidos não são suficientes para perceber a presença da eletricidade. Se você olha na rua, uma rede de distribuição secundária, 220 volts, 127 volts, ou uma rede primária, em 13.800 volts entre fases e 7.967 volts entre fase e terra. Não dá para saber se está energizado ou se está desenergizado. Você olha para a rede, o passarinho senta no fio, você pode ter a falsa impressão que não tem eletricidade. Então, qualquer contato de parte metálica com uma rede como essa é fatal, tá certo? E os conceitos básicos de eletricidade vocês já têm, porque vocês estão fazendo engenharia elétrica. Então, vocês sabem que sempre que houver uma fonte, um receptor e condutores, vai haver passagem de corrente elétrica. O circuito elétrico nada mais é que um caminho fechado entre uma fonte de tensão ou de corrente e um caminho através de um componente de um circuito elétrico, que pode ser, inclusive, uma pessoa. Tá certo? E
a passagem da corrente elétrica, né, a gente sabe por definição, é uma medida na verdade, de fluxo, quantidade de cargas elétricas, né, em coulombs por segundo, né, numa seção transversal de um condutor. Então, é medido em amperes, você já conhece isso também. Tipos de correntes elétricas ou tensões elétricas. Nós já sabemos, tensão contínua é aqui, por exemplo, a tensão fornecida na bateria do seu celular, a pilha, né, de um aparelho eletroeletrônico, a bateria do carro de vocês, que é 12 volts. Então, corrente contínua. E existe também a corrente alternada, que é a que vocês têm aí na tomada da casa de vocês e que abastece aí todas as residências, comércio e indústria no Brasil a uma frequência de 60 Hz. Professor, mas tem também correntes alternadas que não são senoidais? Sim. Você pode ter uma corrente alternada em onda quadrada, né? Por exemplo, isso é usado em acionamento de motores. Quando você faz PWM, para controle de velocidade de motores, você varia a frequência e o importante é perceber que cada tipo de corrente elétrica pode ter um efeito distinto se passar pelo corpo humano. É isso que nós vamos falar. Então, conceito de tensão ou diferença de potencial é Joule por Coulomb e Joule por Coulomb é volt. Ou seja, é uma medida da energia por unidade de carga, né, que se estabelece entre dois pontos de um circuito elétrico. Conceito de potência, vocês também já conhecem, né, que é medida em watts, nada mais é que o produto tensão por corrente, e essa potência integrada no tempo é a energia. Tanto que a gente paga a nossa conta de luz em quilowatt-hora. Quer dizer, potência vezes tempo é energia. Então, no Brasil, nós temos transmissão em corrente contínua, sistemas HVDC, por exemplo, de Itaipu para cá, com níveis de transmissão de mais ou menos 600 kV, e sistemas de transmissão em corrente alternada em níveis de tensão os mais variados, desde 750 volts, por exemplo, que os linhões que trazem energia de Itaipu em corrente alternada, a sistemas de transmissão em 500 volts, né? Por exemplo, a maioria dos sistemas de transmissão no Brasil são de 500 volts. Existem outros níveis de tensão também, como, por exemplo, tensão de 440 volts, 345, 440 kilovolts, né? 345 kilovolts, 230, 138 kilovolts, e subtransmissão 69, 88 kV, e na distribuição é 13,8, 22 kV, 34,5 kV. Tá? Então, dependendo da finalidade, se é transmitir a longas distâncias, você tem um nível de tensão mais elevada, né? Se a distância não é tão longa, aí você faz subtransmissão, tensões mais baixas. A média tensão, pelo menos nas concessionárias, fala-se em média tensão em 3,8 kV e baixa tensão, 220, 127 volts. Para efeito da NR10, vocês vão ver que há uma definição bem específica, o que é baixa tensão e o que é alta tensão. Para a NR10, a classificação é simples. Abaixo de 1.000 volts em corrente alternada é baixa tensão. Acima de 1.000 volts em corrente alternada é alta tensão. Abaixo de 1.500 volts em corrente contínua é baixa tensão. Acima de 1.500 volts em corrente contínua é alta tensão. Então, como se a corrente é alternada, há, portanto, um ciclo, né, em que há uma variação do sentido de circulação dessa corrente e existe um período. Então, o inverso desse período caracteriza a frequência, quer dizer, quantos ciclos por segundo existe de alternância naquela corrente. No nosso caso, 50 Hz. Em países como, por exemplo, Paraguai, aqui na América Latina, é 50 Hz. Na Europa, é 50 Hz. Tá certo? Conceitos básicos de resistência, indutância, capacitância, vocês já viram em circuitos elétricos, né, em eletrotécnica, conceito de reatância, quer dizer, tudo isso é base para entender fenômenos, entender a lei de Ohm, que essencialmente diz o seguinte: se você aplica uma diferença de potencial
nos terminais de um circuito de resistência R, a corrente que vai se estabelecer por ele é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, o I igual a V sobre R. Ou seja, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente, né? Então, essa relação é importante se vocês terem ela muito, muito presente, né? Então, corrente elétrica no corpo humano pode ter diferentes efeitos, né? Pode ter variações desde quase que imperceptíveis, né, dependendo da intensidade da corrente, mas pode ter no limiar de percepção ou de sensibilidade, há um pequeno formigamento, tá certo? Então, dependendo da intensidade da corrente, né, o corpo humano consegue detectar essa variação. Então, essa sensibilidade, ela é diferente para homens e mulheres. Então, estatisticamente, aqui, homens reagem a corrente acima de 1,1 miliampere e mulheres a corrente acima de 0,7 miliampere. Então, isso é questão fisiológica, tem a ver com a distribuição de sais minerais, de líquidos, né, da própria estrutura do corpo humano. Então, esse gráfico aqui mostra para nós exatamente essa relação. Veja, a, aqui nós temos em vermelho a representação das mulheres, aqui em azul a dos homens, e nós vemos a intensidade de corrente, tá certo? Então, observem que, para, por exemplo, 1 miliampere, boa parte dos homens, né, é o limiar de percepção, né? Aqui em torno de 40, menos, um pouquinho mais de 40, quase 50% dos homens têm percepção. E quase 80% das mulheres já têm percepção de 1 miliampere. Quer dizer que as mulheres têm um nível de percepção maior, né, dos homens. É aquilo que está dito ali, ó. A partir de 1,1 miliampere, cerca de 50% dos homens reagem à passagem de uma corrente elétrica. As mulheres, né, 50%, um nível de corrente menor, 0,7%, né, você já teria os 50%. Então, ele está se referindo a esse ponto aqui, ó. 0,7 miliampere, 50% das mulheres já sente. O homem vai precisar de 1,1 miliampere para ter os mesmos 50% estatisticamente. Outra coisa importante é que essa sensibilidade depende da frequência. Então, se você aumenta a frequência, então 50 Hz, 100 Hz, 200, 300, 500, 1000 Hz, tem um fator de correção nesse limiar de sensibilidade. Quer dizer que se a frequência é muito alta, é menor a percepção. Essa é a ideia, né? E existe um limite mínimo de corrente elétrica que produz uma contração muscular com perda de comando da pessoa. Então, se passar uma corrente elétrica, a pessoa tomar um choque de um valor de uma intensidade maior do que esse valor mínimo, a pessoa não consegue dar o comando do cérebro para largar. Então, se a pessoa toca uma parte energizada, em um condutor energizado, e recebe uma intensidade de corrente maior que 10 miliamperes, por exemplo, ela não consegue largar, ela fica presa. Porque mesmo que o comando, o impulso elétrico do cérebro mande essa informação, que também é um impulso elétrico, né, por os nervos, tem uma intensidade de corrente que sobrepõe a esse comando. Então, a gente fala, é o limiar de largar ou o limiar de tetanização. Ou seja, a ideia de tetanizar significa ficar imobilizado. Então, existem estudos aqui que 95% das pessoas têm como corrente de não largar uma intensidade de 8,2 miliamperes. Olha que é muito baixa essa corrente. Quer dizer, 95% das pessoas, 8,2 miliamperes, deixa a pessoa presa, tomando choque, e ela não consegue sozinha se desconectar daquele circuito, né? 50% das pessoas, essa corrente é de apenas 6,2 miliamperes.
a Clara aqui tomando um percurso da corrente alternada, de novo, numa frequência de 50 Hz, nesse contato mão-tronco-mão, né? Então, a pessoa tocou no sistema energizado, está levando essa corrente em 50 Hz, nessa intensidade, ela não consegue largar. Tem uma norma, a NBR 6544, que apresenta esses valores de correntes elétricas senoidais em função da frequência para condições de contrações musculares. Essa norma é baseada numa norma da IEC. Então, vamos entender essa norma. Parece aqui uma parábola, tá certo? O que nós temos no eixo Y? Nós temos a intensidade de corrente em miliamperes. Então, é uma escala logarítmica. Então, aqui sai de meio miliampere, 1 miliampere, 2 miliamperes, 5, 10, 20, 50 e 100 miliamperes. E no eixo X, nós temos a frequência. Está passando aqui, ó. 0 é corrente contínua, né? DC. Aqui 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 5 kHz, 10 kHz e assim sucessivamente. Note que 60 Hz, como é uma escala logarítmica, ela está um pouquinho aqui à direita dos 50, né? Praticamente próximo desse ponto mínimo dessas curvas todas que são apresentadas aqui. Agora, vamos entender o que significa essas curvas. Olha, a curva 1, que é essa uma aqui, identificada por 1, é o limite convencional dos valores de corrente, dos quais não resulta normalmente nenhuma reação. Ou seja, se você quiser passar uma corrente de até 2 miliamperes em corrente contínua, DC, frequência zero, a pessoa não vai perceber. 2 miliamperes em corrente contínua, não há nenhuma percepção, né, das pessoas. Se for uma frequência de 10 Hz, esse limite é menor, é meio miliampere. E se for 60 Hz, professor? Ora, 1 miliampere também não causa nenhuma percepção nas pessoas. Vocês notaram lá que para a maioria dos homens é 1,1 miliampere, não é? Para mulheres já passa a ser, né, aquele limiar de formigamento 0,7 miliamperes. Então, aqui, esse é o limite convencional. Em 60 Hz, 1 miliampere, não há nenhuma reação das pessoas. Na curva 2, é o início de percepção para 50% das pessoas. Então, veja, são dados estatísticos, tá, pessoal? Cada pessoa tem uma composição química, corporal, óssea, de sangue, de sais, de resistência da pele, mas estatisticamente se pode fazer esse levantamento e essas curvas refletem isso. Então, a curva 2 é o início de percepção para 50% das pessoas. Então, vamos imaginar, 50% das pessoas, a partir de 1 miliampere, está aqui, ó, a partir de 1 miliampere, 50% das pessoas vão perceber a presença de corrente elétrica. 1 miliampere, né? Se a frequência for de 60 Hz. Professor, e se a frequência for zero, corrente contínua? Então, você vem aqui, ó, a pessoa só vai perceber pouquinho mais de 5, 6, 7 miliamperes em corrente contínua. Por quê? É essa característica. Se a frequência é mais baixa, é menor a percepção. Se a frequência é mais alta, também é menor a percepção. Por exemplo, em 10 kHz, o limiar de percepção aqui é acima de 10 miliamperes, que eu estou aqui numa frequência muito alta. Está claro, pessoal? Estão entendendo essas curvas? Sim. Então, vamos olhar a curva 3. O início de percepção é início de percepção para 99,5% das pessoas. Então, 99,5% das pessoas começa a perceber a passagem de uma corrente elétrica pelo seu corpo quando a intensidade da corrente na frequência de 60 Hz está próximo de 2 miliamperes. Percebe, não? Então, olha só, 50% das pessoas é a partir de 2 miliamperes, a partir de 1 miliampere. 99,5% das pessoas com 2 miliamperes já sente, né, o limiar, o início de percepção
né? Se for em 60 Hz. Se for em corrente contínua, é preciso 10 miliamperes, né? Para que cause essa percepção se a frequência for zero, ou seja, se for DC. E agora vamos mudar. E essas curvas aqui, 4, 5 e 6? Se aqui a 1, 2, 3 é o início de percepção, as curvas 4, 5 e 6 é a corrente de largar. É aquela corrente onde a 4, por exemplo, para 99,5% das pessoas, até 10 miliamperes, a pessoa consegue largar. Então, se ela está tomando um choque, ela tocou num condutor energizado, sofreu a passagem da corrente elétrica. Se a intensidade da corrente que passa pelo corpo dela for de até 10 miliamperes, ela consegue largar. 99,5% das pessoas, né, num choque elétrico de 60 Hz, 10 miliamperes, consegue largar. Agora, se for na curva 5, 50% das pessoas, se o choque for próximo de 18, quase, né, 17, 18 miliamperes, 50% consegue largar. Apenas 0,5% das pessoas consegue largar com uma intensidade de corrente maior que 20 miliamperes. Ou seja, a grande maioria das pessoas, o limiar de largar é 10 miliamperes. Então, guardem bem esse número. 10 miliamperes. Até 10 miliamperes, a reação que a pessoa vai sentir do choque, ela consegue, intencionalmente ou não, mas se afastar da fonte que está provocando o choque, por reação do próprio organismo. Ou seja, tem comando, né, no corpo que afasta. Acima dessa intensidade, as pessoas não conseguem largar mais. Percebe? Então, os nossos sentidos não são suficientes. Você pode falar, não, mas quando eu começar a sentir, aí é tarde demais. Note que esses valores aqui do limiar de largar, para corrente alternada, estão nessa ordem de grandeza, 10 miliamperes. Se for em corrente contínua, professor, ó, em corrente contínua, o limiar de largar é maior. Aqui, ó, é acima de 50 miliamperes. Por quê? Em corrente contínua, né, a característica do ser humano é diferente do que em corrente alternada. Foi claro? Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Acho que todos estão na sala agora, né? Tem alguém que... Vamos ver aqui, ó. Adriano. Entendeu esse gráfico, Adriano? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Micaela, entendeu esse gráfico? Micaela. Ana Cecília. Ana, você está com o microfone hoje, Ana? Conseguiu consertar ele da última vez? É que meu notebook ele tinha quebrado, professor. E aí eu Ah, comprei um computador de mesa e agora ele tem microfone. excelente. Olha, estou te ouvindo muito bem. Então, foi claro. Percebeu Foi esse sim, gráfico? foi 10, sim, até professor. 10 miliamperes, 99% das pessoas, se tomar um choque, a pessoa consegue tirar. Se passar dessa intensidade de corrente, a pessoa fica presa. Aí ela não consegue largar mais. Tá certo? Muito bem. Então, vamos voltar aqui na apresentação. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Que nós vamos chegar num gráfico que vai explicar para vocês o quanto que nós somos frágeis. Por que é importante respeitar a NR10 para nossa proteção. Então, vamos para o próximo gráfico. Aqui também tem um fator de limiar de não largar, né, de correção em relação à frequência, né? Por quê? Quanto mais tempo você toma o choque, né, essa tetanização, que é esse estado de imobilização, a pessoa fica congelada, ela não consegue mover, ela fica travada ali. Tanto que ela tem consciência que está tomando choque, mas ela não tem nenhuma ação sobre os seus movimentos. E quem está próximo, né, pode não perceber que a pessoa está tomando choque. E aí que é o perigo. Pode chegar e tocar na pessoa e ser o segundo que vai provocar
o choque. Então, quanto mais tempo durar o choque, mais prolongado é esse efeito aí de tetanização. Um outro efeito que tem é o efeito Joule. Corrente elétrica passando por uma resistência, né? RI quadrado é potência. Potência vezes tempo é energia, ou seja, calor. E queima, derrete o tecido cutâneo, subcutâneo, pode chegar até os ossos. Então, a energia em joules, né, dissipada no corpo humano, pela passagem de uma corrente elétrica, pode causar danos, queimaduras de primeiro, segundo, terceiro graus, né, dependendo, é claro, de várias características. A intensidade da corrente, a frequência, a duração dessa corrente, o percurso, né? E o fenômeno que mais nos preocupa é a fibrilação ventricular. Ele é o mais grave. E quando acontece a fibrilação ventricular? Nós vamos explicar o que é fibrilação. É um fenômeno fisiológico. Está ligado com a passagem de corrente elétrica pelo coração e provoca uma arritmia cardíaca. O que é essa arritmia? É perder o ritmo, né? O coração ele tem batimentos que a gente chama de sístoles e diástoles, que justamente bombeiam o sangue por esse movimento de contração. É involuntário. Você não consegue dar um comando para o seu coração, pare agora, né? Você não consegue. O músculo cardíaco, ele é autônomo. Ele, por impulsos elétricos que o nosso próprio corpo produz, ele vai fazendo as contrações entre aurículos e ventrículos e, com isso, fazendo um movimento de bombeamento. Então, é uma bomba, né, projetada para funcionar 80 anos, 100 anos, até mais. E depende dessa característica, né? Ele funciona através de impulsos elétricos. Se passa uma corrente elétrica pelo caminho do coração, vai quebrar o ritmo. É como numa escola de samba. A escola de samba tem um ritmo, né? Se é, o, há algo que perturbe, atrapalhe, a escola de samba perde o ritmo. E é o que acontece com o coração. No caso de parada cardíaca, ou de uma arritmia, ou o caso de uma fibrilação ventricular, o coração vibra, mas ele não pulsa, ele não bombeia. Se ele não bombeia, não vai sangue para o cérebro. Se não vai sangue para o cérebro, em 5 minutos pode ter morte cerebral. Então, o problema tá ligado. Coração, pulmão, cérebro são órgãos vitais, né, para a vida humana. Então, tanto que, em primeiros socorros, a primeira coisa que você tem que verificar são os sinais vitais. Tem pulso, ou seja, tem batida cardíaca, né? Tem pulsação, o coração está batendo, está respirando, né? E não houve nenhum dano cerebral. Então, se coração, pulmão e cérebro estão bem, o resto tenta se consertar. Uma perna quebrada se emenda, o osso se solda, né? Outras partes do corpo se busca uma solução cirúrgica, mas para o coração, pulmão e cérebro, uma vez danificados, é a morte. Então, dentro do que é o ciclo cardíaco, tem várias regiões identificadas aqui. Não sei se vocês já fizeram um eletrocardiograma, mas ao fazer o eletrocardiograma, você põe sensores, né, no seu peito, e os sensores registram esses impulsos, né, de variações que o coração está produzindo. Então, tem uma região da onda T, que é o período vulnerável, esse período aqui, ó. Então, você tem aqui a sístole, né? Esse momento aqui que há uma variação intensa aqui de pulsação. Aí você tem esse momento aqui, que é a diástole, e depois tem a outra sístole. Então, se você tomar o choque, e nesse momento aqui, que está acontecendo a diástole, houver
a passagem de uma corrente elétrica pelo músculo cardíaco, ele vai perder o ritmo. Se ele perder o ritmo, aí só para ele voltar no ritmo de novo, tem que fazer passar uma corrente contínua, tem que usar um desfibrilador. É um equipamento que o Corpo de Bombeiros tem. Aqui na Unifei nós temos, acho que, 2 desfibriladores, com um enfermeiro padrão, o Tiago, e lá no postinho, né, próximo do poliesportivo. Então, para que serve? Se a pessoa tiver uma fibrilação ventricular, você tem que dar aquele choque e que quase que reseta o coração para ele voltar a bater no ritmo certo. É como o reset do computador. Quando trava o sistema operacional, você tem que apertar o reset, certo? No coração também. Então, e isso é o que ocorre em função dessa característica fisiológica, né? É, se não houver a polarização correta no coração, não vai gerar o impulso necessário para que haja esse movimento de contração e de bombeamento do sangue. E aí, o coração ficar só vibrando, ele não bombeia o sangue, porque não basta vibrar. Ele tem que se contrair e relaxar. Contrair e relaxar. É assim que funciona. Então, quando tem um choque elétrico, como eu já disse para vocês, tem vários efeitos no corpo humano. O que mais é prejudicial, lembre-se, é a fibrilação ventricular, tá? Pela passagem de corrente elétrica através do coração. Agora, o choque ele pode ter diferentes caminhos, né? Então, aqui tem características, por exemplo, de um choque que entra pela pele, por exemplo, a pessoa tocou com uma mão um condutor energizado e com a outra mão uma parte metálica. Então, o caminho vai ser a corrente elétrica entrando por uma mão e saindo pela outra e passando pelo coração, né? Outra maneira de choque é quando a pessoa, e aí, em processos cirúrgicos, né, você, aí é forma bastante controlada. Você usa um bisturi elétrico, e aí a intensidade do bisturi vai sendo controlada pelo cirurgião, para ele fazer cortes, né, no corpo da pessoa, que, ao mesmo tempo, facilita o trabalho de abertura e, ao mesmo tempo, já vai cauterizando, né, qualquer sangramento naquelas veias mais fininhas que tem na região. Mas você precisa, a pessoa ter, como é um circuito elétrico, tem que ter uma fonte, passa pelo corpo da pessoa e tem que ter uma base para a corrente retornar para o circuito de origem. Então, normalmente, a mesa cirúrgica tem uma placa de coleta desse sinal. Mas são, nesse caso, correntes controladas, no caso cirúrgico, por exemplo. Ou em outros exames que são feitos que passa essa corrente elétrica pelo corpo também. Agora, a questão é que, note, essas intensidades de valores de correntes, ligado, por exemplo, a limite de fuga em aparelhos eletrônicos, são valores na ordem aqui, olha, microamperes, né? Então, aqui, se o contato do aparelho é apenas com a pele, você vai fazer, por exemplo, fisioterapia e tal, né? Ou está fazendo um procedimento cirúrgico que usa um equipamento eletromédico, então tem normas para isso que controla a intensidade da corrente, se é pela pele ou se é pelo interior dos vasos sanguíneos. Mas aqui nós vamos estudar isso. Isso é para quem está fazendo engenharia biomédica, né? Classificando os choques. Nós temos choque estático, que é aquele produzido por eletricidade estática, quando o corpo está eletrizado. Você pode se tornar eletrizado por atrito, por exemplo. Quando você está tempo seco, você sentado no carro, dirigindo, você vira de um lado, vira do outro, você se atrita contra o banco, e você acumula cargas elétricas. Quando você sai do carro, você toca na porta metálica e você leva um choque, né?
Na verdade, é você que está dando choque no carro, e não o carro que está dando choque em você. Esse é o tipo de choque estático, né? Isso é importante, por exemplo, quem trabalha com equipamentos eletrônicos tem que usar uma pulseira. Por quê? Porque senão queima circuitos integrados, queima componentes da microeletrônica, porque a produção de eletricidade estática pode ser por atrito, por contato ou por indução. Tem o choque dinâmico, que seria o contato de uma pessoa com uma parte energizada de uma instalação, né? Enquanto a fonte estiver energizada, enquanto a CEMIG estiver fornecendo energia, a CEMIG não sabe se é uma pessoa ou se é uma lâmpada, se é um ventilador, se é um ar-condicionado. Então, a corrente vai continuar passando pelo corpo da pessoa. A menos que haja uma proteção diferencial residual, por exemplo, que detecte essa, que é uma anormalidade, aquela intensidade de corrente. Aí a interrupção dessa corrente pelo dispositivo de proteção. E tem um outro tipo de choque, né, por descarga atmosférica. Esse caso aqui já é quase sempre fatal. Por quê? A intensidade da corrente é da ordem de quiloamperes. Então, 100 quiloamperes, 100 mil amperes, né, descendo na forma de um plasma de nuvem para a Terra, ou também tem corrente de terra para nuvem, e isso acaba, esse plasma de intensidade de circulação de elétrons é tão intenso, com duração de microsegundos, que por onde ele passa, né, se tiver um ser vivo, é destruído. Por isso que nas edificações você tem sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que são os para-raios. Tem os captores na altura dos prédios, e toda a estrutura metálica do prédio ela é interligada de tal forma que escoe aquela energia e não haja diferença de potencial. O problema é a diferença de potencial. Então, durante a passagem da corrente elétrica pela estrutura, o potencial sobe, mas sobe tudo junto. Depois desce tudo junto. Então, não tem diferença de potencial. E essa é a proteção que se busca ter, né, em instalações. Por isso que não é bom, em tempo de chuva, você está num campo aberto. Você passa a ser o ponto mais alto daquele lugar. E não é recomendável se esconder da chuva debaixo de uma árvore, porque o ponto mais alto vai ser a árvore. Se a descarga atmosférica desce através do tronco da árvore, vai passar pelo chão, você vai ter tensão de toque ou tensão de passo suficiente para causar sua morte. Então, algumas denominações médicas. O que é eletrocução? São mortes causadas pela utilização intencional da corrente elétrica. Então, pessoa que falei aqui da cadeira elétrica, eletrocução. O que é eletropressão? São mortes causadas acidentalmente pela corrente elétrica. Então, na maioria das vezes, as pessoas falam, foi eletrocutado, né? Mas eletrocutado seria se fosse intencional, no caso da pena de morte. Então, o termo médico correto seria eletropressão, não eletrocução, no caso do acidente que resulta em morte pelo contato com a eletricidade. E o eletrotraumatismo são danos causados no corpo por choques elétricos, quando não acontece a morte. Por exemplo, queimaduras, né? E outros danos em órgãos internos, inclusive. Então, o que é importante conhecer sobre a corrente elétrica que vai influenciar no choque elétrico? Ora, o choque elétrico depende de muitas coisas. Depende do tipo de corrente elétrica, como vocês viram, se é corrente contínua ou se é corrente alternada, da intensidade da corrente do choque elétrico. Então, é 10 miliamperes? É 100 miliamperes? É 1 ampere? É 50 amperes? É 1000 amperes? Quer dizer, quanto maior a intensidade da corrente, certamente maior vai ser o dano. Depende também do percurso que a corrente vai passar no corpo humano, através do corpo humano. Então, se for um percurso de mão para mão, de mão esquerda, tronco, pé, ou de pé para pé, né? Tudo isso faz diferença porque tem um caminho de resistência diferente. Se a gente fosse representar o corpo humano por uma associação de resistência, tem resistência da pele, resistência do braço, resistência do tronco,
resistência das pernas e assim sucessivamente. Então, a duração da corrente de choque elétrico é outro fator que também impacta no efeito do choque. Então, se foram microsegundos, milissegundos, ou se foram segundos de choque elétrico, que é uma eternidade. Para quem toma um choque elétrico, segundos é uma eternidade, né? E a frequência da corrente, se é uma corrente contínua, se é uma corrente alternada em 60 Hz, ou se é uma corrente alternada em 1 kHz ou 2 kHz. E outro aspecto também é a tensão do choque elétrico. Você fala, vou tomar um... Se você tem contato com uma fonte em 220 volts, a probabilidade é que a intensidade da corrente seja maior. Se for em 13.800 volts, aí muito maior ainda, né? Porque a lei de Ohm funciona. A corrente é diretamente proporcional ao nível de tensão, inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a tensão, maior a intensidade da corrente elétrica. Está claro? Alguma pergunta? Muito bem. Então, olha, existe aqui algumas intensidades típicas, né, de corrente elétrica que é importante nós termos, né, conhecimento. Então, claro, essa classificação ela é baseada em norma e baseada em avaliações estatísticas, tá? Não é tão determinístico assim que para todo mundo funciona, mas é importante conhecer. Então, normalmente, a gente fala aqui, se é de intensidade 1, 2, 3 ou 4. Se for de intensidade 1, é de até 25 miliamperes em corrente alternada. Estou assumindo aqui, né, pode ser 50 Hz ou 60 Hz, não está especificado aqui no documento. Mas é o início da perceptibilidade da corrente ao estado em que já não é possível largar o contato. Lembra que nós falamos do limiar? Para 99,5% das pessoas, era de 10 miliamperes, né? Então, esse até 25, ele está bastante conservador, tá certo? Quer dizer, até 10 miliamperes, a pessoa consegue largar. E não tem efeitos danosos no sentido de parada cardíaca, né? Não tem influência sobre os batimentos do coração e o sistema de, de estímulos cerebrais aos membros do corpo. Agora, tem uma outra gama aqui, que é a intensidade 2. A corrente é suportável. Pode elevar a pressão sanguínea, pode causar irregularidade sanguínea, irregularidade cardíaca, pode ter uma parada do coração, mas é reversível. Você faz massagem cardíaca, o coração volta a bater, né? E perda de sentidos. A pessoa simplesmente perde o sentido e apaga. Que intensidade? De 25 até 80 miliamperes. Veja, o 25 aí é acima de 10 miliamperes até 100 miliamperes. Essa faixa aí não é tão determinística assim. Agora, olha a faixa terceira. Tem perda dos sentidos e tem maior chance de ocorrer fibrilação ventricular. Olha que a faixa é muito ampla. Vai de 80 miliamperes até 3.000 miliamperes, ou seja, até 3 amperes, né? Aqui existe uma probabilidade. Do que depende? Todos esses fatores que a gente falou aqui. Tipo de corrente, a intensidade, o percurso, a duração, a frequência e a tensão do choque elétrico. E a última faixa, acima de 3.000 miliamperes ou 3 amperes, tem elevação da pressão sanguínea, tem parada reversível do coração, tem arritmia, tem flatulência pulmonar, perda de sentidos e pode ter a morte, né? Então, note aqui que tem uma série de efeitos fisiológicos que depende da intensidade da corrente e depende, claro, do tipo de corrente, se é corrente alternada, se é corrente contínua. Note que aqui, para corrente contínua, os limites são maiores, tá vendo? E os efeitos aqui, ó, também são diferentes, são distintos. Por exemplo, 1 miliampere em corrente alternada é o limiar de sensação, formigamento. De 5 a 15, contração muscular.
De 15 a 25 são contrações violentas, que aí você não consegue soltar o fio, você pode ter problemas até respiratórios, porque o pulmão trava, tá certo? Qual é o salvamento? A respiração artificial e a reanimação cardiopulmonar, tá? É possível restabelecer uma vítima que sofreu um choque elétrico com intensidades baixas? A probabilidade é maior. Agora, tem que saber fazer, né, a reanimação, a massagem cardíaca e a respiração artificial. Agora, se a intensidade for maior, a sensação é insuportável. É a sensação de dor, de contração violenta, de falta de ar. A consequência, a pessoa fica inconsciente, parece que morreu. É possível fazer reanimação cardiopulmonar, é possível ainda restabelecer, olha, estamos falando aqui em menos de 100 miliamperes. Gente, 100 miliamperes é 0,1 ampere. É muito pouco. E a consequência é a morte. Se tiver correntes mais intensas, além de asfixia, a chance de fibrilação ventricular é maior, tem alterações musculares, químicas, tem queimaduras, né? Tem que fazer a respiração artificial, massagem cardíaca. E se houver a fibrilação, tem que fazer a desfibrilação, só a massagem cardíaca não vai interromper a desfibrilação, embora não pode parar de fazer a massagem cardíaca até a chegada do corpo de bombeiros, né? E pode ser que salva, pode ser que não. Agora, se for uma intensidade da ordem de amperes, além de queimadura, necrose do tecido. Sabe o que é necrose? Quando queima carne. Sabe a carne quando cai no churrasco, fica preta? Então, é isso aí. Necrosa. Perdeu o tecido ali, né? Derreteu a gordura, derreteu a carne. Fibrilação ventricular, asfixia, danos posteriores provenientes da eletrólise. Então, morte, dependendo das queimaduras, tem certos acidentes com eletricidade, que tem arco voltaico, que resulta em queimaduras, né, de 70% do corpo humano, né, 80% do corpo humano. Então, praticamente, a pessoa fica sem pele, fica, né, é, a carne, a região subcutânea é totalmente exposta. Aí, infecção hospitalar generalizada leva a pessoa a óbito, além da questão cardíaca, que é a principal, né, os sinais vitais. Então, olha aqui, é difícil recuperar, tem atrofia muscular, às vezes tem que cortar braços, cortar pernas, porque gangrenou, vai ter, aquele membro morreu. Lembra o dublê de eletricista que vocês assistiram? Foi um choque elétrico em 3,8 kV. Ele tocou na rede, né? E aí derreteu os braços, derreteu as pernas e teve que amputar e ainda sobreviveu porque fizeram aí o salvamento rápido e a corrente não passou no caminho do coração na intensidade suficiente para parar a cardiopulmonar. Ou se houve sucesso na reanimação da vítima. Tá claro? Então, veja, quanto maior o tempo de exposição do corpo ao choque elétrico, maior o dano, certo? A condição se agrava e os danos internos nos tecidos e nos órgãos do corpo aumentam, tá certo? Então, a gente tem aqui certas regiões, né, que você tem um gráfico de tempo na abscissa, né, quer dizer, perdão, na vertical, na ordenada, indo aqui de 20 milissegundos, a duração do choque, 500 milissegundos, que é meio segundo, até 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E você tem aqui na abscissa intensidades de corrente do choque elétrico. Indo aqui, né, acima dos 10 miliamperes, né, que é o limiar de largar, ele está colocando 25, 50, 100 miliamperes, 150 miliamperes. Nota que é uma exponencial decrescente aqui. São duas. Tem uma zona 1, que eles chamam de percepção, abaixo de intensidades de corrente pequenas, pode ter até durações mais longas, porque você pode nem perceber.
a intensidade do choque. Agora, quando aumenta a intensidade, a duração tem que ser menor, para que seja só na região de percepção. Se aumenta a intensidade e a duração acima de 500 milissegundos, que é meio segundo, gente. Meio segundo é muito tempo. Meio segundo são 30 ciclos de 60 Hz. Né? Pode haver a região, que é a zona 2 aqui, de parada cardíaca com possibilidade de reverter. Agora, se a intensidade for de 100 miliamperes e a duração aqui maior que 500 milissegundos, aqui na ordem de 1 segundo, então um choque de 100 miliamperes, 1 segundo, certamente está na zona 3. E aí é fibrilação ventricular. Então, esse gráfico aqui, ó, vai cair na prova, tá? Entendam bem ele agora, porque ele já faz parte da avaliação de vocês. Você tem várias regiões aqui. Então, você tem aqui a duração da corrente em milissegundos, nesse eixo Y, indo de 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 milissegundos. Veja, o topo dele aqui é 10 segundos. Olha no seu relógio ou no seu celular. 10 segundos, um pouquíssimo tempo. Mas nesse gráfico aqui faz toda a diferença. Olha, aqui é 2 segundos, 1 segundo, meio segundo. Aqui, ó, 1/10 de segundo, né? Entendeu? Tempo influencia. Outra coisa que influencia no choque elétrico é a intensidade da corrente. Aqui, esse eixo está em miliamperes. Então, nós temos intensidades de 0,1 miliamperes. O que é 0,1 miliamperes? 100 microamperes. 200 microamperes. 500 microamperes. Nota que está na região classificada aqui como AC1, essa região azulzinha mais clara. Agora, acima de meio miliampere, 1 miliampere, 2 miliampere, até 5 miliampere, note que o tempo não influencia muito, né? Nessa intensidade abaixo de 5 miliampere, você pode chegar até 10 segundos aqui, ó, essa região continua válida. Agora, a partir de 5 miliampere, olha, acima de 5 miliampere, 10 miliampere, 20, essa região aqui ela vai depender da duração. Então, se for 100 miliampere, mas com uma intensidade de 20 milissegundos, veja, um ciclo de 60 Hz é 16,66 milissegundos. Então, se for um choque de um ciclo, veja, mas um ciclo, a maioria dos dispositivos de proteção, eles levam, na transmissão, 100 milissegundos. 100 milissegundos são 6 ciclos, né? 200 milissegundos é 200 ciclos, né? São 12 ciclos, né? 500 milissegundos são 30 ciclos. Então, veja, quando a proteção demora mais para eliminar o choque, se é que ela perceba o choque elétrico, na maioria das vezes o ser humano, ele não é suficiente, a corrente que passa por ele não é suficiente para acionar o dispositivo de proteção. Então, o sistema vê o corpo humano como uma carga e mete corrente nele. Agora, para nós, uma correntezinha baixa aqui, ó, 50 miliamperes, 100 miliamperes, olha, 100 miliamperes, 200 milissegundos, eu estou nessa região aqui, ó, AC3, que tem essa região aqui C1, tem essa região C2 e tem essa região C3. Essas daqui já estão na região AC4, que é a vermelha. Note que aqui, ó, você tem a 4.1, que é essa região, a 4.2, que é essa outra aqui, e a 4.3. Então, um choque, por exemplo, de 1 ampere, que é 1000 miliampere. 1 ampere, ora, se ele for abaixo de 50 milissegundos, ele está nessa característica aqui, que é essa AC4.1. Agora, se ele for de 100 milissegundos, ele já está aqui nessa outra região. E se ele for de 1 segundo, professor, 1 ampere, 1 segundo, ele está aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Então, ele está inteiramente dentro dessa região AC4.
Vamos ver o que é essa região AC4. Depois a gente vê o que é AC3, AC2 e AC1. Tá certo? Eu acho que tem colegas chegando agora no curso. Vocês, por favor, deixem entrar, para eu não precisar ter que voltar aqui e admitir o Caio, que está chegando agora, e o Tony. Sejam bem-vindos, Caio. Chegou na hora mais importante do curso. Presta bastante atenção nesse gráfico aqui que nós vamos mostrar para vocês. Então, voltando aqui. Vamos ver se consegue. Vocês estão me ouvindo? Só para eu ter certeza que estou conectado ainda. Eu estou te ouvindo, professor. Tudo bem. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui, parece que travou aqui. Tem alguém no lobby ainda? Tem, o Caio não conseguiu entrar. Vamos ver se ele vem. Vamos esperar o Caio entrar. Espera aí. Está admitting aqui. Pode ser a máquina dele que está lenta, hein? Vocês estão me ouvindo bem, certo ou não? Sem problema, professor, dá para ouvir tranquilo. Tá, então vamos deixar o Caio tentando aqui. O Caio, avisa ele, fala assim, ó, às vezes é melhor você sair e entrar de novo. Tá? E se ele tentar entrar de novo, vocês podem autorizar ele a entrar na sala, não tem problema não. Porque aqui parece que está meio travando a coisa. Então vamos lá, ó, nós vamos olhar essa curva aqui, ó. Então, voltando aqui na apresentação, essa região aqui, ó. O que é a AC4? Olha, além da curva C3, nessa região aqui, a probabilidade de fibrilação ventricular é mais de 50%. Significa o seguinte, se você tomar um choque de 1 ampere em 1 segundo, você tem 50% de chance de ter fibrilação cardíaca. Se fibrilar, não vai bombear sangue para o seu coração, para o seu cérebro, para o resto do corpo. Então, a chance de morte é muito grande, né? Por outro lado, se você estiver nessa região aqui, 4,2, então voltando lá, então nessa região aqui, ó, mais de 50% de chance de fibrilar, é a 4,3. Se você estiver nessa região 4,2 aqui, ó, nessa região 4,2, você tem aproximadamente 50%. Na região 4,1, você tem uma probabilidade de em torno de 5% de fibrilar. Então, olha, fácil, ó. 5, 50, mais que 50% de chance de fibrilar. É a região vermelha, né? Agora, acima da curva C1, que é o que ele está mostrando aqui, ó, que é essa curva aqui, ó, essa divisória aqui, ó, acima disso, qualquer intensidade de corrente, note, acima de 50 amperes, 30 miliamperes para frente, ó, acima de 30 miliamperes para frente, dependendo da duração do choque elétrico, você está nesse limiar aqui da curva C1. Ó, né? Se a intensidade for 500 miliamperes, tá? Aqui praticamente não depende muito do tempo. 500 miliamperes você já está 100 milissegundos, até 100, quase 200 milissegundos, você está nessa região de fronteira. Então, o que acontece? Efeitos patológicos graves podem ocorrer, inclusive paradas cardíacas, parada respiratória, queimadura ou outros danos nas células. A probabilidade de fibrilação ventricular aumenta com a intensidade da corrente e do tempo. É o que nós estamos vendo aqui, né? Então, se aumenta a intensidade da corrente, aumentou aqui um pouquinho, 600, você já entrou nessa outra região, que é 5% de chance. Ah, não, mas 600, mas com um tempo de 300 milissegundos. Pô, você está nessa região aqui, já é 50%. Não, professor, 600 com um tempo de 2 segundos. Ah, então, você já está aqui no vermelhão. Aqui, com certeza, vai fibrilar. Se fibrilar, você vai ficar com o coração vibrando sem bombear. Então, essa é a região crítica, né? E as outras, professor? O que é a curva AC3? Olha, vamos olhar lá. Essa região amarela aqui, ó, é essa região que vem aqui, intensidades
entre 200 e 500 miliamperes, mas pode ser desde 5 miliamperes, depende da duração. Então, um choque de 20 miliamperes por 2 segundos, você está na região aqui, ó, essa região amarela aqui. Então, o que acontece nessa região amarela em termos de efeito fisiológico? Fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória, disfunção cardíaca reversível. Podem ocorrer imobilizações e os efeitos aumentam com o crescimento da corrente elétrica e, felizmente, os efeitos podem ser revertidos. Mas veja, você já tem uma contração muscular involuntária, você não consegue largar. Então, nessa região aqui, você já não consegue largar. Note que, olha, os 10 miliamperes que foi dito lá, ele vale se o tempo for menor que 2.000 milissegundos, ou seja, 2 segundos, que é um tempo relativamente, né, para a pessoa, 2 segundos já foi, né? Mas no choque elétrico faz uma diferença, 10 miliamperes. 5 milissegundos, você já entrou nessa região aqui, que pode, inclusive, resultar em dificuldade respiratória e disfunção cardíaca. Então, e se eu diminuir a corrente e diminuir o tempo? Olha, então nós estamos na região AC2. O que é essa região AC2? É essa aqui, que é um azul mais acinzentado, né? Nessa região aqui, olha, as intensidades, até 5 miliamperes, o tempo não influencia, né? A partir daí, aí depende. 10 miliamperes, menor que 2 segundos. 20 miliamperes, menor que meio segundo. 50 miliamperes, menor que 100 milissegundos. Está vendo? 100 miliamperes, menor que 20 milissegundos. Então, essa fronteira aqui, essa região aqui, ela é menos crítica, depende da intensidade, depende do tempo, mas o efeito aqui é provável percepção e contrações musculares involuntárias, porém sem causar efeitos fisiológicos. E, finalmente, a região AC1, que você tem uma intensidade de corrente muito baixa. Você pode, talvez, perceber, mas, normalmente, nem reação causa. É essa região aqui, abaixo de meio miliampere, né? Praticamente você nem sente, tanto que o tempo aqui não tem influência, porque você não sente a passagem da corrente elétrica no seu corpo. Então, olhando daqui para lá, vocês fossem engenheiros de segurança, qual é o limite de corrente que você deixaria passar no corpo de uma pessoa? Você falou, não, até tantos miliamperes pode tomar choque à vontade. Qual seria o valor que vocês assumiriam? Olhando no gráfico e olhando na experiência de vocês. Quantos miliamperes cada um de vocês pode tomar de choque? Alguém tem alguma resposta? Zero, pessoal. Não é para tomar choque elétrico. Aqui, na verdade, é um gráfico que demonstra o quão frágil nós somos. Porque, olha, 10 miliamperes é o limiar de largar. Acima de 10 miliamperes, os danos já começam a aparecer. Danos fisiológicos, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Pouquinho mais, 100 miliamperes aqui, ó, você já pode entrar, se for 2 segundos, um choque de 100 miliamperes, 2 segundos, você tem mais de 50% de chance de ter fibrilação ventricular. E se tem fibrilação, se não tiver o socorro, morre em menos de 5 minutos. Então, esse gráfico, ele classifica, né, esses efeitos fisiológicos em função da intensidade da corrente, em função da duração, que a maioria das pessoas não conhece esse gráfico. E tem muito mito, tem muita fantasia em torno disso,
Agora, esse gráfico foi levantado por uma norma que se baseou em experimentos médicos, de engenharia, com medições, e serve como orientação e, na verdade, um alerta. Não tome choque elétrico. Simples assim. Nosso corpo não foi projetado para receber corrente elétrica, né? E existem várias situações que podem surgir na vida profissional de vocês, que vocês vão estar trabalhando com engenharia elétrica. Então, saber desses valores, desses limites, é extremamente importante. Por quê? Para você, como gestor, seguir os procedimentos para evitar que nenhuma pessoa que trabalhe com você tenha o risco de ter contato com uma fonte de eletricidade energizada. Então, tem algumas definições que ainda vale a pena a gente comentar. Você já deve ter ouvido falar em tensão de toque e tensão de passo. O que é tensão de toque? Veja, tensão de toque está ligado à diferença de potencial, né, que haveria entre a mão da pessoa, né, e os pés dela ao tocar numa estrutura que está sofrendo, por exemplo, uma descarga atmosférica. Então, por exemplo, imagine uma subestação, você tem uma torre de transmissão. Se cai uma descarga direta na torre, essa corrente vai descer pela estrutura metálica e vai se projetar no solo. O solo não é um condutor perfeito. Você pode representar o solo por uma associação de múltiplas resistências, né? De tal modo que você tem a resistência aqui, né, do aterramento, resistência do terreno, né? E você tem a resistência do corpo humano. Então, a resistência do corpo humano, você tem aqui duas pernas, então você pode fazer um paralelo das duas, né, para ter aqui o valor dela dividido por 2, e a resistência do tronco. Então, quando a pessoa toca aqui, ela vai estar sujeita a um determinado potencial, e a corrente elétrica passando por aqui vai estar uma diferença de potencial aqui. Então, a diferença da tensão entre o ponto que ela tocou e o pé dela é a tensão de toque, né? Então, aqui, ó, curva do potencial em relação a um ponto remoto na Terra durante a falta. Ou seja, quanto mais longe você estiver de uma subestação ou de uma torre de transmissão de celular que possa receber uma descarga atmosférica, essa corrente vai descer e vai escoar pelo chão. Então, o potencial aqui vai aumentando. Se você toca na estrutura, você está sujeito ao que a gente chama de tensão de toque. Existe também a tensão de passo. Como? Se existe uma corrente muito elevada passando pelo chão, e o chão, o solo, de constituição de diversos minerais, pode ser representado, sob o ponto de vista de um equivalente de circuito elétrico, como uma associação de resistores em série. Então, note, você tem que considerar que se a pessoa está caminhando, né, numa subestação e dá uma descarga atmosférica, corrente elétrica desce pela parte metálica, a estrutura metálica, se projeta pelo aterramento no chão e vai circular no solo. Ao circular no solo, vai ter uma elevação do potencial. Quanto mais perto da torre, maior o potencial. Quanto mais longe da torre, menor o potencial. Por quê? Ora, se a corrente está passando aqui, ó, você vai somando todos os potenciais para chegar até o potencial maior, que vai ser o da torre. Então, o pé dela, estando numa posição, está num ponto de contato, né, de solo, e o outro pé no outro ponto de contato, você tem essa diferença de potencial aqui, que vai fazer circular corrente através do corpo da pessoa. Não é assim que funciona a lei de Ohm? Se você tiver uma diferença de potencial aplicada sobre um circuito equivalente, vai circular uma corrente elétrica. Aqui nós teríamos uma diferença de potencial aqui, pela passagem da corrente elétrica pelo solo. Essa diferença de potencial vai fazer circular uma corrente por aqui. Essa é a chamada tensão de passo, que é a diferença dessa tensão menos essa tensão, que é os pontos de contato.
ele está com um pé num ponto e um pé no outro. Vocês já ouviram falar que é muito comum e triste, né? Quando tem tempestades, descargas atmosféricas, em região de criação de gado, a morte desses animais, quando estão próximos das cercas, por que acontece isso? Por causa da tensão de pasto. Então, se tem uma descarga atmosférica que induz uma corrente muito elevada, uma tensão elevada nas cercas, por isso que as cercas têm que ser seccionadas e aterradas, de distância a distância, senão ela funciona como uma linha de transmissão. Então, aquela onda se propaga e ela vai escoando pelos morões da cerca. Se tem gado próximo, essa corrente elétrica passando aqui pelo chão, no caso do ser humano, a distância aqui de passo é menor que 1 metro. Mas no caso de um animal, vamos pensar um gado, né? Eles têm as duas patas dianteiras aqui e as duas patas traseiras lá atrás, 2, 3 metros atrás. Então, a distância é maior. Então, o potencial que vai ter aqui é maior. E vai passar justamente no caminho do coração. Então, infelizmente, não é incomum que, quando tem descargas atmosféricas em regiões de criação de gado, a morte por tensão de pasto nesses animais. Tranquilo? Foi claro? Entenderam bem essa curva? Essa curva aqui é fundamental. Vocês têm que entender esses conceitos. Tensão, corrente, resistência, tempo, são as variáveis que influenciam demais nos efeitos fisiológicos da corrente elétrica no corpo humano. E tocar estruturas metálicas que podem estar sujeitas a descargas atmosféricas ou podem vir a ser energizadas, pode resultar em tensão de toque ou tensão de passo. Isso é fundamental que vocês conheçam. E é por isso que as normas foram criadas, porque muita gente já morreu em função desses fenômenos físicos, né? Note que o nosso corpo humano normalmente é visto sob o ponto de vista médico. Tecidos, líquidos, ossos, carne, né? Nós somos um animal. Temos a inteligência, né? Pelo menos é o que se atribui ao ser humano, né? Um animal dotado de inteligência, mas nada mais é do que uma massa eletrolítica, né? Tem líquido, tem tecido orgânico, tem sais minerais, então tem resistências variáveis. Então, o corpo humano pode ser representado, sob o ponto de vista de um circuito equivalente, para análise de efeitos, né, de exposição ou contato com fontes de energia elétrica, como se fosse uma associação de resistências. E essa resistência não é uma resistência constante, né? Não é incomum, quando vocês pegam um multímetro na mão, vocês colocam na escala de 11 e todo mundo tenta medir qual é a resistência do seu corpo. Olha, depende. Depende do quê? Depende da resistência da sua pele, da umidade presente na sua pele, se você está descalço ou não, né? A presença de líquidos no seu corpo. Então, não é uma coisa constante. E varia de pessoa para pessoa e de condições ambientais também. Então, você tem várias condições. Por exemplo, se você tiver questões secas, né? Ambiente seco, né? A pele não está, a mão não está úmida, nada. A pele seca, não tem nenhuma umidade, não tem suor. Essa é uma condição, né? Em que você tem uma impedância bastante elevada. Agora, se tiver condições úmidas, a passagem da corrente elétrica de uma mão a outra, de uma mão a um pé, com a pele úmida por suor, superfície de contato, é significativa. Você tem segurando, né, uma área de contato maior, está segurando uma parte metálica que é energizada, então vai favorecer a passagem da corrente elétrica, menor impedância. Agora, se você tem condições molhadas, por exemplo, está lavando a cozinha, né, descalço, já colocou sabão em tudo quanto é lugar, já tirou toda a gordura que tinha na pele, e então está praticamente ali, né, quase que direto no tecido subcutâneo. Se encostar na geladeira e ela tiver
em contato com o condutor fase, você vai estar eletrocutado. Por quê? A passagem da corrente elétrica com os pés molhados, com as mãos molhadas, né? Praticamente não tem resistência na pele, tá certo? Ela só tem resistência na pele se a pele estiver seca. Então, veja, um dos princípios básicos da segurança é aumentar a resistência do corpo humano. Como é que você faz isso? Ora, então tem que secar as mãos, professor? Não. Você usa luva, usa materiais isolantes. Então, luvas de borracha, né? Coberturas, mantas, né? Sobre partes energizadas que não possam ser desligadas para a realização dos trabalhos. Tá certo? E se uma pessoa está dentro de uma banheira, né? E está lá com o seu aparelho, né, de música, ou né, está com o celular na mão, e às vezes acabou a bateria do celular, ele põe para carregar na tomada, dentro da banheira, segurando o celular. É um convite para morrer, né, eletrocutado, porque, olha, condições imersas, pessoas na água, né, ou em piscina, a pessoa está na piscina, né, churrasco, e traz a extensão do celular para carregar o celular na beira da piscina, e aí cai a tomada dentro d'água, e pronto, já é um caso de mortes, inclusive de crianças, né, por causa disso. Então, a resistência do corpo humano, ela é muito baixa, e é praticamente a resistência da pele. Por quê? Porque a parte subcutânea, músculos, nervos, sangue, é rica em líquidos e sais minerais, que são condutores, excelentes condutores de eletricidade. Tá certo? Então, é, por isso que o ser humano não foi projetado para tocar condutor energizado, né? E a gente sabe da engenharia elétrica que a resistividade, né, que a resistência é diretamente proporcional à resistividade do material, que é ρ, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, assumindo aqui uma resistividade típica de osso de 100 quiloohms vezes centímetro, de músculo, olha o músculo, 350 quiloohms vezes centímetro. E sangue, olha a resistividade, 0,17. É bem baixinha a resistividade. Quanto menor a resistividade, maior a condutividade, certo? E aí você faz umas estimativas, você tem uma ideia, né? Qual é a resistência desses materiais, né? Você medir isoladamente. Agora, como é que faz, então, para calcular a impedância do corpo humano? Ora, o corpo humano é uma combinação de tudo isso, série, paralelo, formando malhas. Então, é mais difícil de definir a resistência, porque não é homogêneo. Depende de todas essas condições, depende da tensão de contato também. Então, veja, aquelas regiões que a gente viu lá, BB1, BB2, BB3, BB4, pele seca, a resistência numa tensão de contato de 10 ohms é 6.500 ohms. Agora, se a pele tiver molhada, olha a resistência, 500 ohms. Olha a variação, tá certo? Então, as condições de umidade, né, o nível de tensão impacta muito na resistência do corpo humano. Ou seja, nós não somos projetados para ter contato com eletricidade. Simples assim. E aqui, essas curvas aqui de segurança, né, são colocadas aqui, né, para, em vez de ser corrente e tempo, ele está colocando tensão de contato e tempo. E as curvas, né? Então, veja bem, com pele seca, que é o BB1, ele coloca, olha, até 200 volts e 50 milissegundos, tudo bem. Veja, mas não é a tensão o problema é a corrente que vai passar pelo seu corpo, que depende da resistência da sua pele. E que, por sua vez, depende de condições ambientais, depende, né? Então, moral da história, não faça parte de um circuito elétrico, certo? O que vocês têm que guardar? Se a gente terminasse a nossa aula agora, o que vocês têm que guardar? Essa informação aqui. Isso aqui é o importante. Qual é o limiar de largar? 10 miliamperes.
Qual é a corrente que pode matar? Qualquer valor acima de 10 miliamperes. Depende do quê? Depende de uma série de fatores. Intensidade da corrente, duração do choque, a duração está explícita aqui. Então, quanto maior a duração, mais fácil você entra na zona vermelha. A frequência da corrente, o percurso da corrente elétrica através do seu corpo. Então, se passar da mão esquerda, coração, tronco e pés, né, você pode matar uma pessoa. 100 miliamperes vai fibrilar. E se fibrilar, dificilmente tem um desfibrilador em todo bar na esquina, né? Não tem. A pessoa vai morrer. E morre mesmo, gente, muito facilmente. Muito facilmente. Vocês têm aqui no Moodle, deixa eu voltar aqui, alguns acidentes envolvendo eletricidade, e eu vou começar mostrando para vocês um acidente. Deixa eu ver aqui, ó. Esse acidente aqui, ó. Não assustem, tá? Mas isso aconteceu no Pará. Foram podar uma árvore e acabaram cortando o condutor da rede primária, 3,8 kV, e ficou exposto. E o circuito elétrico tem o seu sistema de proteção. Quando ele tem uma falta temporária, ele desliga e religa várias vezes. É comum ter esquemas de proteção que tem 2 religamentos rápidos e 2 religamentos lentos. Então, isso pode ter resultado na morte. Olha aqui, infelizmente tiraram o vídeo que eu ia mostrar aqui do YouTube. Deixa eu ver se eu tenho ele disponível. Mas vocês vão ver vários outros vídeos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Normas técnicas, choque elétrico, filmes. Acho que eu devo ter aqui. Deixa eu ver. Esse vídeo mostrava um acidente que aconteceu e uma pessoa é eletrocutada e depois acaba outra pessoa tentando retirar aquela vítima que já estava morta lá, acabou sendo eletrocutado também. Então, 2 pessoas morrem vítimas, né, de acidente com eletricidade. Eu coloquei esses materiais para vocês. Tem uma série de vídeos que mostram instalações elétricas, que mostram importância, né, o que é o choque elétrico, como ele atua no corpo humano. E eu sugiro que vocês assistam esses vídeos. Tem vídeos que falam do arco elétrico. Nós vamos voltar a ver sobre arco elétrico, né? E vai estar indisponível também. Poxa vida. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu fui selecionando vários desses vídeos e colocando aqui à disposição de vocês, mas, por alguma razão, eles acabam saindo da internet. Está indisponível ainda. Poxa. Acho que a empresa tirou. Tem uma empresa aqui. É que quando é vídeo de acidente, assim, que aparece explícito, professor, o YouTube mesmo O remove. YouTube... Como profissional, você sabe que o uso dos procedimentos de trabalho seguros e a atenção aos riscos são a atitude correta a ser tomada. Quando você trabalha com eletricidade, deve estar preparado e saber o que fazer quando acontecer uma emergência, tanto de choque quanto de incêndio causado pela eletricidade. Um choque elétrico ocorre sem aviso e é quase sempre o resultado de erro humano. Sempre que uma parte de seu corpo acidentalmente cria um caminho para a eletricidade, você se torna parte de um novo circuito elétrico. Esta passagem de corrente através de seu corpo é sentida como um choque elétrico.
Mesmo se um choque não for grave o suficiente para causar um ferimento direto, o reflexo involuntário de seus músculos pode fazer com que você caia e sofra ferimentos graves. Geralmente, os efeitos do choque dependem da corrente, medida em amperes, que passa através de seu corpo. Uma baixa voltagem pode ser tão fatal quanto uma alta voltagem. Por exemplo, este trabalhador tem as duas mãos fixas na empunhadeira de uma furadeira de metal e trabalha numa superfície também de metal. As mãos estão suadas, ele está se apoiando numa estaca de ferro e está em pé sobre uma poça de água. Seu corpo está numa resistência elétrica muito baixa, tão baixa que uma quantidade mortal de amperagem pode fluir através dele, embora a voltagem seja pequena. Uma pessoa que entra em contato apenas brevemente com uma corrente de amperagem baixa pode ficar abalada, mas aparentemente não ter lesões. Isto pode levar ao risco da pessoa não compreender a seriedade do ferimento e ficar sujeita a um choque mais grave logo depois. Mesmo a baixa amperagem ou o breve contato de tempo com a fonte de energia não garante a segurança, pois um fator vital é o caminho que a corrente toma. Todos os seus músculos e órgãos dependem de minúsculos sinais elétricos que fluem ao longo dos nervos. A eletricidade passando de fora para dentro do seu corpo pode romper esses sinais e fazer com que seu coração pare ou que interrompa a sua respiração. São necessários apenas 3 miliamperes, 3 milésimos de 1 ampere de corrente elétrica passando pelo seu coração ou cérebro por 1 milésimo de segundo para paralisar ou matar. O choque elétrico é dividido em 3 níveis, do moderado ao fatal. Qualquer nível de choque pode ser fatal. É importante saber como identificar e tratar cada nível de choque. A maioria das pessoas já experimentou a sensação de um choque moderado, que normalmente é o resultado de um breve contato com uma corrente elétrica menor que 5 miliamperes. Geralmente, o ferimento se limita a um formigamento na área do corpo afetada e uma leve queimadura ou descoloração na pele. O choque grave é o resultado de um contato mais longo com a corrente elétrica de 5 a 25 miliamperes. Isto pode causar uma dormência ou uma paralisia temporária de partes do corpo. Pode haver dor moderada a dor aguda e espasmos musculares que podem resultar em perda de controle. A vítima pode também perder a consciência e ter a respiração dificultada. Uma corrente acima de 6 miliamperes para mulheres e de 9 miliamperes para os homens em geral pode causar contrações musculares graves o suficiente para não permitir que a vítima se afaste da fonte do choque. O choque fatal ocorre quando um trabalhador fica grudado a um contato elétrico e recebe uma corrente contínua maior que 25 miliamperes. O choque fatal pode destruir os nervos, romper os órgãos internos e até mesmo fazer com que os dentes da vítima se estraçalhem. Pode também causar contrações musculares fortes o suficiente para quebrar os ossos da vítima ou arrebentar os tecidos musculares. A eletricidade gera calor ao passar por uma resistência. Neste caso, o corpo da vítima pode sofrer queimaduras de 2º e 3º graus por fora e por dentro. Mesmo nos casos de choque moderado, o primeiro passo é notificar seu supervisor. Esse relatório pode garantir que o mesmo acidente não se repetirá no futuro. Qualquer pessoa que receba um choque elétrico deve sentar-se. Verifique todos os movimentos musculares e se há perda de sensibilidade. Verifique a pulsação e a respiração. Se tudo estiver normal, o choque provavelmente foi moderado sem nenhum dano permanente aos nervos ou músculos. Lembre-se, o choque moderado normalmente resulta de um breve contato com uma corrente menor que 5 miliamperes. Embora possa haver desconforto ou uma leve dor, a vítima pode normalmente voltar ao trabalho. Se a respiração e o batimento cardíaco estiverem irregulares, notavelmente rápida ou lenta, a vítima recebeu um choque grave e necessita de cuidados médicos. Um choque elétrico grave é o resultado de um contato mais longo com uma corrente que varia entre 5 e 25 miliamperes.
Os ferimentos relacionados a este tipo de choque frequentemente causam traumas. Pode ocorrer uma fraqueza muscular e queda aguda das funções vitais, como, por exemplo, no ritmo respiratório, batimento cardíaco, pressão arterial e na capacidade em regular o calor corporal. Se notar que a vítima está entrando num choque traumático, mantenha ela deitada e tranquila. Procure ficar calmo. Sinta se a pele está quente além do normal. Afrouxe as roupas da vítima e tente refrescá-la. Se a pele estiver viscosa ou úmida, cubra-a com um cobertor ou casaco. Se o rosto estiver pálido por falta de fluxo de sangue, deixe os pés num ponto mais alto do que a cabeça. Se o rosto estiver vermelho por excesso de sangue, levante a cabeça da vítima acima do nível dos pés. Lembre-se desta regra simples. Se o rosto estiver pálido, erga os pés. Se o rosto estiver vermelho, erga a cabeça. Se um colega de trabalho receber um choque contínuo, tente desligar imediatamente a força e libertar a vítima da fonte de energia. Use um material não condutor para libertar a vítima da fonte. Pode ser uma cadeira de madeira seca, um cano plástico ou mesmo uma corda. Use um destes objetos para acertar a vítima em um ponto de apoio do corpo, como o quadril, por exemplo. Nunca tente puxar a vítima com suas mãos desprotegidas, pois você pode acabar sendo uma vítima presa no mesmo circuito. Quando a vítima estiver livre da fonte de energia, chame por socorro ou peça para alguém trazer o pessoal de emergências médicas. Enquanto espera, atenda a vítima, usando as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e primeiros socorros. Veja se a respiração está regular, pois um choque fatal pode causar a paralisia dos músculos respiratórios. Veja se há sangramento e pressione diretamente qualquer ferimento para estancar o fluxo sanguíneo. A menos que a vida da vítima esteja em perigo devido ao fogo ou por risco de explosão, não mova uma pessoa ferida. Deixe que o pessoal médico qualificado remova a vítima, pois eles dominam os procedimentos de transporte apropriados. Como o choque elétrico, o incêndio é um risco sempre presente num ambiente onde se lida com eletricidade. Mesmo um bom sistema de circuito de proteção não elimina completamente esse risco, pois os incêndios também começam devido à falta de limpeza apropriada, armazenagem ou manutenção precária. Os incêndios são classificados pelos materiais que eles queimam. Qualquer incêndio que envolva equipamento, motores ou fiação energizados é um incêndio classe C. Mas os incêndios classe C causados na origem por falhas elétricas podem inflamar materiais próximos e causar qualquer um dos 3 tipos de incêndio. Classe A de sólidos, classe B de líquidos inflamáveis e combustíveis ou classe D de metais de combustão. Embora todos os incêndios sejam perigosos, os incêndios da classe C apresentam riscos especiais. A queima de isolantes pode produzir gases nocivos ou venenosos, e qualquer tipo de fumaça é perigosa, principalmente num espaço pequeno. O choque elétrico é um sério risco num incêndio classe C. Até que a força seja desligada, o uso de extintor com água pode ser fatal. Os únicos agentes extintores recomendados para incêndios elétricos são o pó químico seco e o dióxido de carbono, o CO2. Apagar o fogo é o mais importante, e se somente um extintor de pó químico seco estiver disponível, use-o. Mas saiba que ele pode danificar os componentes elétricos e os motores mais sensíveis. Saiba o local e o tipo de todos os equipamentos em sua área de trabalho e aprenda como usá-los. Todos os extintores de emergência aprovados estão claramente marcados para mostrar a classe de incêndio a que se destinam. Existem várias etapas importantes a serem seguidas durante qualquer incêndio. Mas a segurança das pessoas é prioridade. Se você enxergar fumaça saindo de qualquer equipamento ou invólucro elétrico, aperte o botão de parada imediatamente e desligue a chave principal de energia. Se possível, corte toda a energia elétrica da área,
Mas deixe as luzes acesas, se elas estiverem num circuito separado. Chame a equipe de emergência do local ou o corpo de bombeiros. Livre a área em perigo de todas as pessoas que não sejam essenciais. Tire qualquer coisa da área ao redor do fogo que possa fazer com que ele se espalhe. Finalmente, se for seguro, use os agentes extintores aprovados enquanto espera pelo pessoal da emergência. A eletricidade é uma força invisível e silenciosa que pode matar sem nenhum aviso quando ignoradas as regras de segurança. Até mesmo trabalhadores mais experientes já se tornaram vítimas ao ignorar as regras óbvias de segurança, como, por exemplo, não desligar a força antes de trabalhar no sistema elétrico. Faça da sua atenção um hábito. Se alguma coisa parecer estranha, verifique. Condições e procedimentos de trabalho seguros são a melhor garantia contra riscos elétricos. A eletricidade é uma força poderosa. Trate-a com cuidado e respeito e você não precisará ter medo. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta? Então, hoje nós tratamos os efeitos fisiológicos da corrente elétrica no corpo humano, falamos de curvas que mostram a intensidade de corrente em função do tempo de duração do choque elétrico, passando mão esquerda, tronco, pés, e as zonas, né, características e os impactos que isso tem. O que tem que memorizar? Olha, limiar de largar, 10 miliamperes. Acima de 25 miliamperes é perigo. Tá? Porque depende do tempo, 100 miliamperes, a chance de fibrilação já é maior. Então, maior segurança em trabalhos com eletricidade é não ter eletricidade. Ah, mas tem que fazer o serviço em linha viva. Então, tem que ter técnicas, equipamentos, capacitação, qualificação, habilitação, autorização adequados. Por isso, é MR10. Então, convido a todos vocês a aproveitar e descansar bastante na próxima semana, mas não esquecer que na quarta-feira que vem, equipe 1, equipe 2, equipe 3 e equipe 4, tragam, já postem a apresentação de vocês dos itens da norma, com fotos, imagens, vídeos, para vocês apresentarem com base no Manual de Interpretação e Aplicação da NR10, que está disponível no Moodle. Leiam o manual todo e dediquem maior atenção nos tópicos que vocês vão apresentar. Assim, nós vamos ter certeza que todos juntos nós vamos aprender e discutir e saber os porquês de cada item que está nessa norma regulamentadora em segurança, instalações e serviços com eletricidade. Tá bom? Então, um bom descanso para vocês. Semana que vem, boa semana de recuperação, de colocar matéria em dia, de descansar, rever os familiares, mas também não deixe as coisas para a última hora. Na quarta-feira, nós começamos a apresentação de vocês sobre a NR10. Tá bom? É isso. Alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço e desejo aí boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.